Estamos de volta para falar de Wimbledon juvenil, por que não? O Brasil que está muito bem representado, tem duas joias aí do nosso tênis nas próximas fases de Wimbledon, uma joia no masculino, uma joia no feminino, e a gente vai repercutir como é que foram as vitórias. Teve brasileiro eliminado também e já vamos fazer aqui um pré-jogo juvenil para o confronto de amanhã, tanto na chave dos meninos quanto na chave das meninas. E no final desse vídeo eu vou dar um aviso muito importante, algo que vocês estavam pedindo há bastante tempo, então a gente vai passar todos os detalhes aí. Fica comigo até o final do vídeo que vai valer a pena demais. Eu já vou pedir a sua inscrição aqui no canal, né? Se inscreva aqui no auge das quadras. Estamos quase batendo 5.000 inscritos aí. Quem sabe aí você não ajuda a gente nessa caminhada, que é muito difícil, mas com certeza vale muito a pena cada esforço que a gente faz para entregar conteúdo para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, falarmos sobre o Wimbledon Juvenil, a rodada 1, que teve Luiz Guto Miguel, o Gutão, vencendo o sul-africano Conor Doig por 2-0, 7-5, 6-2. O Gutão é um cara que todo mundo que vê o jogo dele fala assim, pô, esse cara é muito bom, esse moleque é muito bom no saibro. Mas o Gutão, ele tem características até parecidas com o do João, quando a gente analisa as características dele pra grama. Ele é um cara, tudo bem, ele ainda não tem aquele saque potente como o João tem, mas ele é um cara de muita potência nos golpes. Então ele tem um forehand avassalador, um belo backhand também, é um cara que se movimenta muito bem, é muito forte já pra idade dele. O Gutão tem 16 anos, né, completa 17 anos somente ano que vem, e ele vem fazendo uma campanha melhor do que a outra, inclusive no torneio J300 de Roehampton, que antecedeu a esse torneio de Wimbledon, ele bateu o número 1 do mundo juvenil, acabou caindo na semifinal, fez uma belíssima campanha, e em Wimbledon ele também está dando show com essa vitória em cima do sul-africano, que como todos os sul-africanos costumam ir bem na grama, né? Um dos pisos favoritos aí de tenistas desse país. Então conseguiu uma grande vitória, 7-5, 6-2. Demorou um pouquinho para engrenar no primeiro set e no segundo set deu show. E o Gutão vai ter um adversário duríssimo, a gente já vai falar sobre esse jogo. Além do Gutão no masculino, a gente teve o João Pedro Bonini, que acabou eliminado pelo polonês Alan Wozny por 2-0, 6-4, 7-6. Uma coisa que é importante falar do tenista que enfrentou o Gutão, eu até anotei aqui para falar para vocês, o Doig, ele tem 17 anos, então ele é mais velho que o Gutão, e o ranking 60 no juvenil. Nessa categoria juvenil, ele tem 4 títulos, 3 deles conquistados em 2024, 2 J100 e 1 J200, e em 2025 conquistou mais um J100. Então ele é um cara que também performou muito bem na categoria juvenil, não tem boa performance ainda no profissional, ele é somente o 1868 do ranking, mas é um tenista complicado. Aliás, o Wimbledon normalmente é esse o nível de tenista que os brasileiros ou qualquer outro jogador vai enfrentar. Já o Alan Wozny, que é o polonês que acabou eliminando o Bonini, tem 18 anos e é o 16º do ranking juvenil. O Bonini, né, como vocês sabem, tem uma ótima colocação no ranking, ele é o 27º do ranking juvenil. O Bonini que tem 3 títulos juvenis, né? Um J30 em 2023, um J60 e um J100 em 2024. E esse polonês que ele enfrentou tem 4 títulos, com 2 J300, aliás, 2 J60, um J100 e um J300. Então ele tem aí 4 títulos na carreira, acabou eliminando o João Pedro Bonini, o polonês. E já no feminino tivemos a derrota da Vitória Barros na primeira rodada para a Dencheva. A gente já falou bastante dessa tenista búlgara, assim como o Dimitrov, né? A Dencheva que vem já conquistando ótimos resultados aí já na categoria profissional. A Dencheva, para vocês terem ideia, ela tem 18 anos, ela já é ranking 443 na WTA e 18 o ranking júnior dela. Olha só os títulos dela. Ela tem na categoria júnior 1 título em 2021, 3 títulos em 2022 e 2 títulos em 2024. Estamos falando aí de 6 títulos em juvenil. E pasmem, ela tem 2 títulos no WTA já, W15. Então ela já tem título até na categoria profissional, para vocês verem o nível da adversária que a Vitória pegou. E a Vitória jogou bem por muitos momentos, mas realmente a búlgara aí já está num outro nível de tênis e não deu para a Vitória Barros. Já a Naná conquistou a vitória na primeira rodada, então ela que foi a brasileira que conquistou a vitória no feminino, contra a Maya Iyengar, dos Estados Unidos. 2 sets muito duros, né? 5-7, 7-6, e depois um 6-0, um pneuzão aí para terminar bem.
Esse jogo que terminou no outro dia ainda, foi interrompido ali pelo horário e no outro dia foi terminado com a Naná dando show. E essa americana, ela também tem 3 títulos no juvenil. Um em cada ano, 21, 23 e 24, e ela é o ranking 47. Então, uma ótima vitória da Naná. A Naná, né, pra quem gosta também de saber dos brasileiros, ela é ranking 45 no juvenil e ela tem 4 títulos, um J30, um J60 e 2 J200. O J e o número que está no final sempre equivale ao nível de dificuldade, quantos pontos esse torneio dá. Então, quanto maior for essa pontuação, tende a ser mais difícil o torneio. Então, um J200 já é um nível maior de torneio. A Naná conquistou aí 2 títulos desse nível em 24 e em 25. E tivemos aí já na segunda rodada, no jogo de hoje, uma vitória espetacular da Naoane Silva. Essa vitória foi incrível porque ela ganhou de uma tenista que é considerada um fenômeno, que é a tcheca Kovakova. Tem 15 anos somente, essa tcheca, e ela já é o número 633 na WTA e é a 10ª colocada na categoria juvenil. Então, olha o nível dessa menina. Ela tem 8 títulos já no juvenil. Ela ganhou um J30, um J60, 3 J100, um J200 e 2 J300. E ela já tem um título profissional, que é um W35, que é um nível, nem é aquele torneio de entrada. E ganhou esse ano. Então, uma vitória hoje maiúscula, uma das maiores aí da carreira da Naná em cima da Kovakova. A Naná que vai ter mais uma adversária dura, agora não tem pra onde correr, né? Já são as oitavas de final. E antes de falar da Naná, a gente tem que falar do adversário do Gutão. Então o Gutão e Naná vão jogar amanhã em Wimbledon. O jogo do Gutão é o segundo jogo da quadra 7. Vai começar ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã com transmissão do Disney Plus. Então se você não estiver encontrando o jogo, procura pelo número da quadra. Às vezes não tem o nome ali dos jogadores, mas tem o número da quadra. Então quadra 7... Gutão e Schoenhaus da Alemanha, que é o atual número 14 do ranking juvenil. Vamos pegar aqui o currículo do Max Schoenhaus. Ele tem 17 anos, ele é o 1162 na ATP e ele tem 2 títulos, não tem muitos títulos no juvenil, um em 22 e um em 25, que foi um J200 aí em 2025. O Gutão, né, que já tem até sofrido, entre aspas, com comparações até com o João Fonseca pelo seu nível de tênis e de potencial. O Gutão, que é ranking 24, tem somente 16 anos e já tem 3 títulos no juvenil, um J100, um J200 e esse ano um J300. Então coloquei aí meio a meio esse jogo, acho que é um jogo metade-metade, talvez o alemão por ser um ano mais velho possa ter uma vantagem, mas o Gutão realmente tem muito talento, tem todas as condições aí de conquistar mais uma vitória. Aliás, o Gutão que teve que se retirar do jogo das duplas hoje, isso pode ser uma preocupação para o jogo de amanhã. Vamos ver se ele tá bem. Ele tava com uns probleminhas, né, na primeira rodada. Então vamos ver como ele vai performar aí amanhã. E além do Gutão, temos a Naná, que vai pegar a Pohankova, que é do Eslováquia, se eu não me engano. Eu nem peguei o país dela aqui. Acho que é Eslováquia, número 30 do ranking juvenil, 16 anos e já é 465 da WTA, inclusive tem um título na WTA, um W75, hein? Que já é um título considerado até grande, esse título de entrada da WTA. Então um jogo duríssimo para Naná. A Pohankova, ela só tem um título no juvenil em 2023, um J100, e a Naná vai ter um jogo duríssimo. Então 2 brasileiros aí na próxima fase de Wimbledon, um Wimbledon profissional que já tem os seus quadrantes definidos, né? As finais de quadrante. Primeiro quadrante, Sinner e Shelton. O Sinner que contou com uma desistência do Dimitrov, uma pena, assim, deu muita dó mesmo do que aconteceu com o Grigor Dimitrov, acabou se machucando quando estava 2-0 para ele contra o Sinner, acabou se machucando feio, uma lesão séria. Infelizmente teve que abandonar. Então Sinner e Shelton, primeiro quadrante. Segundo quadrante, olha o Cobble aí, ó. Parece que todo mundo que joga com o João atinge o ápice da carreira, né? Loucura total. Cobble que nunca tinha resultado nenhum na grama está indo umas quartas de final de Wimbledon para jogar contra o Djokovic na final do segundo quadrante. Terceiro quadrante, Fritz e Khachanov, é mais um, né? Mais um que o João levantou aí para também disparar em Wimbledon, que é o Fritz que enfrenta o Khachanov. E no último quadrante, Norrie e Alcaraz, o Jarry quase eliminou aí o Norrie, mas foi um grande jogo do britânico. Então o Wimbledon pegando fogo. E a gente vai, claro, falar sobre isso, não com mesma ênfase,
mas acho que tem que ser falado, né, desse Grand Slam na grama. E o recado que eu tinha para dar para vocês é o seguinte: se você tá vendo esse vídeo hoje, no dia 7, ele tá indo ao ar às 18 horas, se você tá vendo esse vídeo antes das 21, hoje teremos uma super live, aí vocês pediram e o Alenzão entrou em contato com o Auge das Quadras e falou, bora pra live. Então a gente vai fazer uma live hoje com o Alenzão e com o meu amigo Drill, também do canal Salve Drill, uma live pra gente falar bastante de tênis aí, então conto com a presença de vocês, entra lá, comenta ali no chat. Você vê que o Alenzão tava de olho aí e convidou a gente pra live, queria mandar um abraço e um agradecimento especial ao meu amigo Alenzão, então estaremos lá às 21 horas, tá? A transmissão vai ser simultânea nos dois canais, no canal Auge das Quadras e no canal Tênis Além do Óbvio. Então, se você tá vendo esse vídeo depois, volta lá e vê a live, que com certeza vai valer muito a pena, certo? Agradecendo a todos aí, muito obrigado por essa campanha que fizemos em Wimbledon, que foi uma boa campanha pro João Fonseca. E vamos agora soltar vídeos aí, durante os dias da semana, a gente vai soltar vídeos dos mais variados temas, vamos fazer uma análise mais profunda também do desempenho do João na grama, então deixa a notificação ativada aí, cara. Se inscreve no canal, vale super a pena, deixa o like, um comentário que a gente conversa com todo mundo, responde todos os comentários, certo? Então nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.